Do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 165. Falsos discursos. Capítulo 165. Falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico, em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos novamente juntos no estudo deste livro Pão Nosso, agora com o capítulo 165, que Emmanuel intitulou de Falsos Discursos. Então, esse título, Falsos Discursos, Emmanuel utilizou desta passagem que foi dita e escrita por Tiago, no capítulo 1, versículo 22. E Tiago, que pelas suas colocações, que era muito incisivo, ele escreveu: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A sua frase, ela foi colocada em três partes. Primeiro, que nós sejamos cumpridores da palavra de Cristo. E não somente ouvintes, isto é, não ficando somente ouvindo as pessoas, no sentido de ouvir coisas
mentirosas, não é? Então, que nós possamos estudar, porque se nós ficarmos somente como ouvintes, nós aprendemos, mas é preciso que nós possamos estudar também. E enganando-vos com falsos discursos. Então, é preciso que nós tenhamos o estudo para que nós possamos tirar a nossa própria interpretação, o nosso próprio modo de ver. E Emmanuel começa dizendo que nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. Então, Emmanuel coloca que a palavra, ou seja, a nossa voz, o que nós falamos, é realmente sagrado, é uma coisa divina e é um fato. Aliás, foi falando que Jesus exemplificou e passou o seu evangelho, depois que ele foi escrito pelos seus discípulos, mas foi através da palavra. E a palavra tem um tom que carrega consigo o magnetismo de quem a pronuncia. Isto é de fundamental importância. Fazendo um parêntese, se você quiser saber mais sobre a palavra, você pode acessar aqui o próprio canal YouTube, colocando Horizontes da Fala. Lá nós fizemos este estudo deste livro, Horizontes da Fala, que é de grande importância para quem deseje estudar sobre a palavra. E então, realmente, nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. Realmente é de uma grandiosidade que nós não temos ainda nem noção do quanto é grande. No segundo parágrafo, Emmanuel diz assim: o próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. Então, essa colocação existia o quê? Somente a voz de Deus, que era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam, melhor dizendo, do poder verbalista mal aplicado. Então vamos ler novamente. E quem examine atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Vamos aqui dar um exemplo, alguns exemplos, melhor dizendo. A Primeira Guerra Mundial, como que originou a Primeira Guerra? A Primeira Guerra originou por uma pequena coisa. É claro que ela não foi a responsável total pela Primeira Guerra. Ela foi a gota d'água, porque já existia animosidade entre os países. Mas vejamos que é muito importante para as nossas vidas. Como que originou? Essa gota d'água para o conflito que foi travado em 1914 até 1918 foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono, que naquela época era a Áustria e a Hungria. O império abrangia os dois que atualmente são a Áustria e a Hungria. Além da parte da Romênia, República Tcheca e Eslováquia, e outras regiões por ali. Bom, eles estavam de viagens e eles foram mortos em Sarajevo, e hoje é uma província da Bósnia. E isso é que startou o conflito da Primeira Guerra, porque aí um pequeno país com outro pequeno país começou ali a ter o problema, e isso foi cada país tendo adesão, não é, de outro país, de certa forma, e foi somente aumentando em cadeia. Então vejam bem, volto a dizer, não foi somente isto que foi responsável. O clima já permitia
essa questão de ter a Primeira Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? Foi palavra mal utilizada, não é? Porque se naquele momento ali houvesse apaziguado as coisas, não haveria a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Na segunda parte, nós temos falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Vejam bem, falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Essa frase diz tudo. Um falso discurso, ou seja, um discurso mentiroso, falacioso, ele enganam indivíduos, famílias e nações. O maior exemplo que nós temos foi a Segunda Guerra Mundial, que foi Hitler, que colocou na cabeça do seu povo, não é? Que era uma raça superior. Então, com essa ideia, ele foi insuflando o quê? Mais orgulho ainda nos alemães. De tal forma que eles acreditaram naquilo. Porque eles ficaram veementes ali com aquela ideia. E daí veio toda aquela guerra, não é? Não sei se foi o estupim, mas que foi um discurso que matou muitas pessoas, com certeza foi. E nós temos que trazer para nós exatamente isto, que esses discursos mentirosos, falaciosos, eles destroem nações, famílias e indivíduos. Continuando, acreditam alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Então, nessa questão, é a questão de acreditar. Promessas vãs, teorias falaciosas, que são mentirosas, ou então perspectiva de liberdade sem obrigações. Essa liberdade sem obrigações é muito interessante, porque se a pessoa quiser viver com a liberdade sem obrigação nenhuma, isso é uma mentira, porque todos nós temos que ter obrigações, não é? Uns com os outros principalmente, que senão nós estaríamos nos rebaixando até abaixo dos próprios animais, que os próprios animais têm a sua forma de viver, não é? Aí, sem esse raciocínio lógico, a gente estaríamos rebaixando abaixo dos próprios animais. Continua dizendo Emmanuel, e raças, agrupamentos de criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. É interessante mesmo, porque depois que ocorre ali o atrito, ocorre um problema na família, ou seja, numa nação, ou seja, numa cidade, depois as duas partes ficam procurando a paternidade da culpa. Quem é que foi culpado? E esquecendo que os dois são culpados. Os dois são culpados. Não interessa se foi um mais ou se foi outro menos. Inclusive, esta é uma questão que eu quero trazer para a sua parte pessoal. Se você tiver um pequeno desentendimento com a pessoa e você fica pensando, e agora, o que eu devo fazer? A sugestão é que você, seja no mesmo dia, seja no outro dia, você possa reconciliar com o seu irmão. Em que sentido? Você pode telefonar para ele, você pode procurá-lo pessoalmente e dizer, olha, eu queria pedir desculpas pelo nosso desentendimento de ontem e tal, então espero que isso não possa ocorrer mais,
e peço desculpas aí a você. Enfim, mas de uma forma que o coração esteja batendo nessa sintonia. Não pode ser pedir desculpas para ficar bem na fita, como dizem alguns, né? No palavreado popular. Nada disso. Você tem que pedir desculpas com o coração ali transmitindo essa energia. Porque senão você não convence ninguém. Mas você pode perguntar, mas ele teve toda a culpa, eu não tive culpa nenhuma. Então, coloquemos na nossa visão o seguinte: quando nós temos um desentendimento com uma pessoa, ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. Ninguém. Então, nós não sabemos aquilatar qual é o percentual de nossa responsabilidade, ou seja, de nossas culpas. Desta forma, o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir desculpas pela nossa parte. Então nós vamos lá e pedimos desculpa pela nossa parte. Mesmo sem saber qual é o percentual. Isso não importa. Não importa. O que importa é que você não deve ali deixar o atrito continuar, porque se ele continuar, ele pode chegar até numa catástrofe maior. Ele pode continuar ali sendo acrescido de outras coisas. Quando você vê a pessoa é um criminoso que vai assassinar você, ou vice-versa, ou então vai chegar a ponto de ser um inimigo também que não tem mais como reverter o quadro. É isso, não é? Então, Emmanuel diz assim, muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. E é um fato. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Então, desde o momento, há milhões de anos, que o homem começou a verbalizar, não é, as primeiras palavras, ele vem se degradando com isto. Por quê? Por não se entender com o outro, no sentido de deixar o orgulho falar mais alto. Não é assim? Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Então Emmanuel afirma que é impossível nós computarmos este preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário para o resgate preciso. Então nós não temos como aquilatar o quanto nós sofremos por isso, quanto nós tivemos atraso por isso, e nem determinar quanto tempo ainda vai faltar, porque vai depender de todas as criaturas. Nesta outra parte, ele diz assim, no turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Olha que coisa! É aqui que é o ponto principal. Em todas as lutas que nós estejamos inseridos, seja em família, seja no trabalho, seja na sociedade como um todo, nós que consideramos sermos amigos do Cristo, nós podemos utilizar deste tesouro evangélico em proveito de nossa esfera individual. Então, o mundo pode estar em guerra, mas você não necessariamente tem que estar em guerra. Você pode estar fora da guerra, se você tiver a mente concentrada no Evangelho de Jesus, em fazer o bem, não é? Não revidar, todas as coisas que Jesus ensinou. Então, você está no mundo, mas não estará fazendo parte da parte ruim, que é a maledicência, que é os ciúmes, que é a inveja, que é o egoísmo exacerbado, enfim, você não estará fazendo parte disso. Continua Emmanuel, cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Olha, ele reiterou o que ele falou anteriormente. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços, sob nossa responsabilidade,
constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Então vejamos este último parágrafo. Diz assim: sem a execução deste plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia. A sublimada está nos mais altos planos. A teologia é o estudo da religião, da relação entre Deus e as pessoas, e você. Então, se você estudar muito, não fizer aplicação, você estará nesse campo, né? Raciocínios brilhantes, magnífica literatura, né? Mas estará sem a efetiva salvação. Né? Então, por isso que ele diz, sem a execução deste plano de salvação, porque ele é que salva. Salvar no sentido de você estar fora desse turbilhão de coisas que acontece, não é? Raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração. Então, você estará num campo que estaria fora, não é? Do turbilhão de coisas que acontecem, mas não estará se elevando. Você não estará se realizando, porque é necessário que você aplique efetivamente. Tudo aquilo que você estudar é muito bom, mas ele tem que ter aplicação prática. Porque se não aplicar, não adianta. Aí você ficou ali preso em um local, um retiro, estudando e sabendo coisas maravilhosas. Mas se você não tiver contato com as pessoas, você não vai ter como fazer isto ocorrer. Na conclusão, Emmanuel diz assim: eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Estacionar no caminho é nós estarmos tentando adequar o Evangelho de Jesus à nossa forma de ver. É preciso que nós passemos a olhar o Evangelho de Jesus como uma forma de conduta humana, um manual de conduta, como que nós devemos proceder em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação à sociedade. Este é o Evangelho de Jesus, que é extenso. E com certeza, se eu fizer isto, você fizer, o outro fizer, nós estaremos formando uma cadeia de pessoas e estaremos, com as nossas atitudes, ensinando os outros. Porque nós ensinamos os outros de diversas formas. Nós ensinamos pela palavra, nós ensinamos pela prática. Ensinamos ao nosso filho, à nossa esposa, ao nosso esposo, quando nós praticamos o Evangelho de Jesus. Nós estamos dando exemplo. Ele pode até, num determinado tempo ali, aquela pessoa não passar a praticar aquele exemplo, mas com certeza um dia vai eclodir na cabeça dessa criatura e ela vai passar também a estudar o Evangelho de Jesus e, acima de tudo, a fazer prática dele em todos os seus dias. Meu querido, minha querida, foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo em próxima oportunidade. E fique com Deus. Muito obrigado por ter me ouvido.